É o momento chave para a decisão do eleitor. Eu sempre disse que as pesquisas mostram o momento, aquela fotografia, aquele contorno, mas a decisão mesmo se dá através da campanha eleitoral. Porque durante a campanha eleitoral nós ficamos conhecendo melhor os candidatos, né? O Lula cancelou aqui na Jovem Pan a sabatina no Jornal da Manhã, que é muito importante. Nesta sabatina, as perguntas não são combinadas, são feitas na hora e não dá tempo de assessores prepararem os candidatos. Daí, talvez, a decisão de Lula de não aceitar de um questionamento aberto assim. Ele só tem participado de entrevistas quando há uma plateia domada, ou seja, pessoas que estão ali exatamente para ir no sentido do que ele quer responder. Então, ele vai ficar fora de um dos pontos principais dessa campanha. Por outro lado, a gente vê que acabou aquela história do horário eleitoral gratuito fazer a cabeça de todos. Ali apresentavam, e o PT se especializou nisso, um país que gostaríamos de morar. Quem é que não gostaria de morar num país apresentado no projeto de campanha eleitoral do PT? Duda, aqueles marqueteiros a custo de R$1 milhão por dia, com cores, com imagens, e faziam como se tudo fosse funcionar e tudo fosse uma maravilha, um céu, né? E aí, depois que passa a eleição, a gente vê que não é verdade. E o que fica? Mudou o chip da campanha eleitoral. Nós estamos agora diante de uma nova realidade. O deputado Efraim Filho me disse o seguinte: quem ficar nos moldes antigos da campanha eleitoral vai ficar de fora do processo. É preciso entender o que o povo está querendo e como é o novo discurso. Esse discurso antigo aí, ele aparece de preto exatamente para dar medo, né? Nós temos uma tendência de ligar o preto à morte, à coisa ruim. E aí o que acontece? Essa roupa preta, ela acaba levando o Lula a ser um Lula mais forte, mais temido. É por isso que os seguranças, em geral, usam essa cor. E sapateando, e parecendo que está possuído, falando mal de religiões. É verdade que quando queremos conversar com Deus, nós, em qualquer lugar, aqui ou na rua, dentro do seu carro, você conversa com Deus, sim, é possível. Mas as religiões são locais e as igrejas de união, de pessoas de bem, que têm o mesmo propósito. É assim em todas as religiões. Os religiosos não brigam entre si, eles acabam se ajudando, porque todos os cristãos querem a mesma coisa, de maneira diferente, em momentos diferentes, em locais diferentes. É que ele está sentindo, as pesquisas mostram ali detalhadamente qual o segmento que está de um lado, qual o segmento que está de outro, e não adianta sapatear, balançar, tenha que conquistar, tenha que seduzir o eleitor. E como se faz isso? Hoje se faz apresentando propostas e apresentando realidades, verdades. O povo aprendeu a ler as verdades de cada político. Acabou aquele tempo do político de tapinha nas costas, como vai seu pai, como vai sua mãe. Não, agora é a ideia e a verdade. O eleitor quer olhar no olho do candidato e é assim que a definição do voto acontece. Sobre liberação de dinheiro, por que ele está reclamando? O PT sempre quis. Então é agradecer, é dizer, olha, pegue o dinheiro, porque se não pegar até de dezembro, o Paulo Guedes, ele está admitindo que o Paulo Guedes vai continuar, ou seja, está aí admitindo a derrota, né? Mas aí, sobre bater em mulher, ou ele não está diante das suas possibilidades mentais totais, ou eu não sei exatamente o que ele quis dizer, que se pode bater em mulher em outro lugar que não seja dentro de casa. Não se pode bater absolutamente em ninguém, não é essa a linguagem, não é assim que existem relacionamentos, nem dentro de casa, nem fora de casa. Esta fala, esta gafe aí, vai custar muito caro ao Lula. Todos que nos acompanham. Olha, eu achei as falas do ex-presidente Lula desastrosas, né? Falando aí da questão das mulheres e a questão dos evangélicos principalmente, né? Aquela fala de dizer que pode bater em mulher desde que não seja dentro de casa ou no Brasil,
a imprensa, ou parte da imprensa, tem tratado isso como uma gafe. Para mim parece mais um ato falho. Algo falado por alguém que tem uma mentalidade absolutamente ultrapassada e obviamente ultrajante, e que deixa escapar ali um pouco do que pensa, né? Remete muito àquela fala de Paulo Maluf, conhecida fala de Paulo Maluf: estupra, mas não mata, né? Aquela coisa que sai assim de improviso e que reflete um pouco o pensamento da pessoa e acaba sendo desastroso do ponto de vista político. Perto dessa declaração do Lula sobre as mulheres, aquela fala atrapalhada do presidente Jair Bolsonaro de março deste ano, né, em que ele disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, parece totalmente inofensiva. Em relação aos evangélicos, obviamente não parece a melhor estratégia desmerecer o papel da religião na política, porque esse é um fato concreto já da realidade política do país, e é preciso lidar com ele, né? Não tentar ignorá-lo ou simplesmente dizer que não pode ser assim. Não quero que a religião faça parte da política ou que a religião tenha algum impacto ou papel ou influência na política. É um fato da realidade, é preciso saber lidar com ele, e não adianta lidar com ele de maneira forçada, como muitas vezes pareceu no passado. A gente pode lembrar aqui da Dilma Rousseff, por exemplo, em campanha, de repente, né, tendo ali um lapso de religiosidade, em vez de assumir, de repente, que isso não faz parte da vida da pessoa, né, mas que tem respeito pela religião, tem respeito pela necessidade de existir também igrejas e templos e organizações religiosas, né? E existem hoje em dia igrejas muito engajadas e já bastante enfronhadas na política. Existem igrejas até que criaram partidos políticos. Então, é claro que o Estado deve ser laico, isso não há dúvida nenhuma. Mas há pautas que interessam a cúpula de algumas igrejas e que são de igrejas que têm grande influência sobre os seus fiéis. Então, desprezar a força dessas pautas ou desprezar a força política dessas igrejas definitivamente não parece ser a melhor estratégia para se aproximar delas, como o PT vem dizendo que pretende fazer. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Isso aí é um programa de auditório de 5ª categoria, por tudo, né? Pelo que foi falado, pela tentativa de construções abjetas, né? O Lula e o Alckmin ali completamente uma espécie de um refúgio deles mesmos, né? O Lula a gente sabe quem é, né? O Lula a gente sabe o que fez com o país, um homem capaz de defender a Petrobras e protagonizar, né, no seu governo, com aqueles diretores nomeados por ele e, enfim, mantidos pela Dilma, né, todos corruptos, confessos, e afirmando a proteção que tiveram para roubar. Então é claro que a avaliação de Lula já está feita. Quem não tem amnésia sabe quem é Lula. Ele não tem nada ele não precisa mais se mostrar, ele já é conhecido. Inclusive porque esteve numa cela condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que o Geraldo Alckmin fala, Lula com chuchu, né, ali, de fato dá confirma essa impressão de que isso aí é um programa de auditório de 5ª categoria, por essa falsa veemência do Geraldo Alckmin, né, patético, fingindo que é outra pessoa, dando gritos roucos, que o Alckmin quer ser o Lula, né? Ele que disse que o Lula, a candidatura dele, a vontade de se candidatar de novo, significava a volta ao local do crime. Então, é uma pessoa completamente desfigurada moralmente, e é claro, Lula com chuchu deve ser, né, assim, uma espécie de feira no local do crime, que foi o que disse o Geraldo Alckmin. É claro, então, que o Lula... A gente está vendo aí, né? Olha esse personagem. Olhem esse personagem. Olha a expressão corporal dessa figura. Ele pensou assim, bom, depois de tudo que eu já fiz, só se eu imitar uma chacrete aqui nesse palco para ver se eu chamo a atenção de alguém ou se alguém acha que eu não sou quem eu sou. Agora, é claro que ele não gosta de redução de preços de combustíveis. É claro que ele não gosta de auxílio a quem precisa, principalmente no momento de uma tragédia sanitária, porque o governo dele a gente sabe qual é.
A gente sabe o que foi feito, a gente sabe a ruína que sobreveio depois do seu governo. Uai, seu app de vídeos curtos.